Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos retomar o estudo de equações do segundo grau. Vamos trabalhar a resolução de algumas atividades, de alguns exercícios. Inicialmente, a questão 1 da página 102, vamos trabalhar o item B. Diz assim: determine as raízes das equações do segundo grau no conjunto dos números reais. Então temos aqui no item B essa equação 2x² menos 9x mais 4 igual a zero. Nós aprendemos que podemos dividir a resolução dessa equação em 3 passos. O primeiro passo é determinar o valor dos coeficientes. O valor de A aqui é 2, A é o número que acompanha o x elevado ao quadrado, B aqui é menos 9, e C é igual a 4. Essa é a primeira etapa, determinar o valor dos coeficientes. Já fizemos, o valor de A é 2, B é menos 4 e C é igual a 4, nesta equação. Agora, a segunda etapa é determinarmos o valor do coeficiente delta. Vamos lembrar aqui, delta é igual a B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo aqui, B é menos 9, então ficará assim: menos 9 elevado ao quadrado. Então, menos 9 elevado ao quadrado menos 4 vezes, qual o valor de A? 2. Qual o valor de C? 4. Temos então aqui, menos 9 ao quadrado dá 81. Menos 9 vezes menos 9. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. 81 menos 30, 51, menos 2, 49. O valor de delta é 49. Como ele é um número positivo, então nós podemos esperar obter duas raízes. E lembramos da fórmula. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2A. Portanto, nós podemos fazer assim: x será igual a menos b menos, quem é b? Menos 9. Mais ou menos a raiz quadrada de 49. Tudo isso dividido por 2A, que é 2 vezes 2. Então, menos 9 dá mais 9. Mais ou menos a raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2. Então, a partir daqui nós podemos trabalhar assim: x uma linha, quer dizer, a primeira raiz será 9
Nós podemos trabalhar com mais ou com menos. Eu vou botar o menos primeiro. Fica 9 menos 7 dividido por 2, ou seja, 2 dividido por 2, que é igual a 1. X duas linhas será igual então a 9 mais 7 dividido por 2, que nos dá então 16 dividido por 2, 8. Portanto, temos aqui as duas soluções. As raízes dessa equação são 1, ou então x pode ser igual a 1, então x pode ser igual a 8. Agora, vamos trabalhar o item C. Temos a equação x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. Então, retornando aqui, a primeira etapa que nós fizemos na resolução dessa equação foi determinar os coeficientes a, b e c. A segunda etapa, determinar o valor de delta, que deu 49. E a terceira etapa nós trabalhamos com a fórmula resolutiva, usando já o valor de delta, que é 49. De modo semelhante, aqui nós vamos então começar com a primeira etapa, o valor de A. A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, então nesse caso 1. B, o coeficiente de x elevado a 1, nesse caso 8. C, o termo independente, aparece sem a incógnita, então nesse caso é 16. Primeira etapa feita. Segunda etapa, vamos calcular o valor de delta. B ao quadrado menos 4ac. Substituindo, o valor de B será 8. Então 8 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes 16. Portanto, delta é igual a 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 16, 64. Nesse caso, o valor de delta é 0. Quando o valor de delta é 0, nós prosseguimos com a resolução da equação. Então, quando o valor de delta é 0, nós prosseguimos com a resolução, mas não haverá duas raízes diferentes. Podemos dizer que haverá duas raízes iguais ou uma só raiz. Prosseguindo, então, temos aqui o seguinte. Usando aqui a fórmula resolutiva, que é essa, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, x será igual a menos b, menos 8. Se eu colocar assim, mais ou menos a raiz quadrada de 0, sobre 2 vezes 1. Aqui vamos ficar aqui com menos 8, mais ou menos 0,
dividido por 2. Então, se eu somo algum número mais zero, ou se eu subtrai zero de algum número, o resultado não vai alterar. Somar com zero, tirar zero, não vai influir em nada. Então, podemos dizer aqui o seguinte: se eu fizer assim, x1' é igual a menos 8 menos 0 dividido por 2, isso vai dar menos 8 dividido por 2, que dá menos 4. Se eu fizer assim, x2' é igual a menos 8 mais 0 dividido por 2, isso vai dar igual a menos 8, eu coloquei mais 4. Aqui, menos 8 mais 0 dividido por 2, e aqui ficará então menos 8 por 2, que vai dar o mesmo, menos 4. Então, de outra vez que menos 8 dividido por 2 será igual a menos 4. Portanto, de outra ocasião em que tivermos delta igual a 0, nós poderíamos escrever assim: x1' é igual a x2', que é igual apenas a menos b dividido por 2a. Nesse caso é menos 8 por 2 vezes 1, que dá igual a menos 4. Portanto, a solução, ou a raiz dessa equação, é menos 4. Uma raiz dúplice ou uma única raiz, porque o valor de delta é igual a 0. A próxima questão é a questão 22, agora na página 103. O piso de um galpão retangular tem 140 metros quadrados de área. As medidas dos lados desse piso em metros estão indicadas aqui na figura. Quais são essas medidas? Então nós temos aqui o seguinte: como é um galpão retangular, significa que o produto dos lados adjacentes é igual à área. Podemos escrever assim: x mais 2 vezes x mais 6 é igual a 140. Então, multiplicando aqui, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 6, 6x, aqui 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 6, 12. Já podemos passar o 140 para o segundo membro, para o primeiro membro. Escrevemos assim: menos 140 igual a 0. Portanto, deixando essa equação na forma reduzida, temos aqui x ao quadrado mais 8x, que é 6x mais 2x, e mais 12 menos 140, vamos obter aqui 128, menos 128.
28. É igual a zero. Temos agora a equação na forma reduzida. Aqui o valor de A é igual a 1. De B é igual a 8. E de C dá menos 128. Pronto. Fizemos a primeira etapa. Vamos calcular agora a segunda etapa. Depois que deixamos a equação na forma reduzida, a primeira etapa, determinar o valor dos coeficientes. Agora calculamos o valor de delta. Temos a fórmula aqui, b ao quadrado menos 4ac. Delta então será b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes C, que é menos 128. Isso nos dá, então, 64. E aqui, menos por menos, mais. 4 vezes 8, 32. A 3. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. A 1. 4 vezes 1 a 4. Mais 1, 5. E temos aqui então 64 mais 512, nos dá então 576. Esse é o valor de delta. Usando aqui agora a fórmula, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Fica assim então. Quem é menos b, menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de 576. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Que nos dá então menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de 576 é 24. Sobre 2. Portanto, x uma linha será igual a menos 8, menos 24, sobre 2, que nos dá menos 32, sobre 2, temos aqui menos 16. Mas como nós estamos tratando de um tamanho, de um comprimento, então esse valor negativo aqui, ele não serve para o problema, ele serve como solução da equação. Mas para o problema que nós estamos trabalhando, essa raiz aqui não serve.
Vamos trabalhar agora com x duas linhas, que é menos 8. Agora, ao invés de trabalharmos com menos, vamos trabalhar agora com mais. Mais 24. Dividido por 2. Isso nos dá o quê? Menos 8 mais 24 está 16. Dividido por 2 dá 8. Portanto, o valor de x é 8. Mas 8 não é as medidas das dimensões desse retângulo. Ele compõe as medidas das dimensões desse retângulo. Com esse valor de x, nós vamos achar o valor da largura e do comprimento. Então, nós temos aqui comprimento. Comprimento é o que? X mais 6. X mais 6. Qual é o valor de x que nós achamos? 8. Mais 6 igual a 14. Portanto, esse comprimento aqui é 14. E a largura é igual a x mais 2. O valor de x é 8. Mais 2 igual a 10. Então, essa dimensão aqui, vou botar aqui, a largura é igual a 10. E veja que quando multiplicamos 10 por 14 dá a área, que é 140 metros quadrados. Então está resolvido a equação, e com a resolução da equação nós achamos um elemento para resolver o problema. A próxima questão diz o seguinte, ainda na página 103, é a questão 23. O quadrado e o retângulo seguintes têm a mesma área. Qual é a medida do lado e o perímetro do quadrado? Qual o perímetro do retângulo? Então, qual é a área? Vamos trabalhar aqui com o item A. Qual é a medida do lado e o perímetro do quadrado? Então, precisamos descobrir aqui o valor de x. Mas como diz que eles têm a mesma área, qual é a área do quadrado? É um lado vezes o outro, x ao quadrado. Qual é a área do retângulo? Um lado vezes o outro. Dezesseis vezes x mais 5. Muito bem. Como essas duas áreas são iguais, nós podemos então dizer que x ao quadrado é igual a 16 vezes x mais 5.
ou seja, x ao quadrado é igual a 16x, e 16 vezes 5, 16 vezes x, 16x, 16 vezes 5 dá 80. Essa equação, na forma reduzida, ficaria assim, ó. X ao quadrado menos 16x menos 80 igual a zero. O valor de A aqui, 1. O valor de B, menos 16. E de C, menos 80. Delta aqui vai ser então igual a quanto? P ao quadrado menos 4AC, ou seja, menos 16 ao quadrado menos 4 vezes A, e o C é menos 80. Portanto, delta será igual a menos 16 ao quadrado. Isso nos dá 256. Menos com menos mais, 4 vezes 80, 320. Ora, vamos obter de novo 576. Então, qual o valor de x aqui? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a, que nos dá b é menos 16, menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de 576 sobre 2a, que nos dá aqui 16 mais ou menos 24, menos 16 dá mais 16, mais ou menos 24 sobre 2. Como A aqui é 1, né? Fica 2 vezes 1. Sobre 2. Muito bem. O que nós temos aqui? Quando calculamos x uma linha, se botarmos primeiro o sinal de menos, 16 menos 24 dividido por 2, isso nos dá menos 8 dividido por 2, que dá menos 4, que não serve. X é o valor da medida de um quadrado, não pode ser negativo. Portanto,
Temos aqui então x duas linhas, que é 16 mais 24 sobre 2. Quarenta sobre 2, 20. Então, qual a medida do lado e o perímetro do quadrado? Sabemos que o valor de x é 20. Então, eu coloquei aqui, mas vamos destacar esses dois pontos. Essas duas perguntas. Item A. Qual a medida do lado e o perímetro do quadrado? Então, o lado é 20. Não se especifica aqui se seriam centímetros ou metros. Então, 20 unidades. Lado igual a 20. Como o quadrado tem 4 lados iguais, o perímetro de um quadrado é dado por 4 vezes o lado. Ou seja, 4 vezes 20, que é igual a 80. E vem a parte B. Qual o perímetro do retângulo? Então, o retângulo tem 16 de um lado e x mais 5 do outro. Ele é mais ou menos assim. Aqui 16 de um lado, do outro lado x mais 5. Portanto, quanto ele mede nesse lado aqui, já que x é 20. Será 20 mais 5. Ou seja, o comprimento dele é 25. Qual o perímetro dele? A soma dos lados. Será 2 vezes a largura. Temos dois lados que medem 16, mais 2 vezes o comprimento. Dois lados que medem 25. Portanto, 32 mais 50. Ou seja, 82. É o perímetro do retângulo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula. E fica então como
atividade proposta para casa, a questão 24 da página 103. Até a próxima.